Josef Mengele, que ficou conhecido como Anjo da Morte, foi um oficial alemão da SS, médico no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Mengele foi um notório membro da equipe de médicos responsáveis pela seleção das vítimas a serem mortas nas câmaras de gás e por realizar experimentos humanos mortíferos em prisioneiros. Os que chegavam e eram considerados aptos a trabalhar eram admitidos no campo, e os que eram considerados incapazes de trabalhar eram imediatamente mortos nas câmaras de gás. Mengele deixou Auschwitz em 17 de janeiro de 1945, pouco antes da chegada das tropas liberadoras do Exército Vermelho da União Soviética. Depois da guerra, fugiu para a América do Sul, onde evitou a captura pelo resto de sua vida. Mengele nasceu em 16 de março de 1911 como o mais velho das 3 crianças. O seu pai foi fundador da empresa Carl Mengele Sons, empresa produtora de máquinas agrícolas. Mengele ia bem na escola e desenvolveu um interesse por música e arte. Completou o ensino médio em abril de 1930 e passou a estudar medicina na Universidade de Frankfurt e filosofia na Universidade de Munique. Munique era sede do Partido Nazista. Em 1931, Mengele uniu-se a uma organização paramilitar que foi absorvida posteriormente pela SA. Em 1934, em 1935, Mengele obteve um PhD em antropologia da Universidade de Munique. Em janeiro de 1937, no Instituto de Biologia Hereditária e de Higiene Racial em Frankfurt, tornou-se assistente do Dr. Otmar Freiherr, um cientista que conduzia pesquisas genéticas, com interesse particular em gêmeos. Ingressou no Partido Nazista em 1937, recebeu treinamento básico em 1938 e foi chamado para o serviço nas Wehrmacht, Forças Armadas Alemãs, em junho de 1940. Alguns meses após o início da Segunda Guerra, logo se ofereceu para o serviço médico na Waffen-SS, o braço de combate da SS, onde serviu com o posto de segundo-tenente em um batalhão de reserva médica até novembro de 1940. Em junho de 1941 foi afixado na Ucrânia, onde recebeu a segunda classe da Cruz de Ferro. Em janeiro de 1942 se juntou à 5ª Divisão como um oficial médico do batalhão. Ele resgatou 2 soldados alemães de um tanque em chamas e foi premiado com a primeira classe da Cruz de Ferro, bem como pelo distintivo de ferido e a medalha pelo cuidado ao povo alemão. Foi gravemente ferido em ação perto de Rostov-on-Don em meados de 1942 e foi declarado incapaz para o serviço militar ativo. Após a recuperação, foi transferido para o escritório de raça e reassentamento em Berlim. Também retomou sua associação com von Verschuer, que estava no Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugênia. No início de 1943, encorajado por von Verschuer, Mengele se candidatou à transferência para o serviço em campo de concentração, onde previu a oportunidade de realizar pesquisas genéticas sobre seres humanos. Seu pedido foi aceito e ele foi designado para o campo de concentração de Auschwitz. Foi nomeado pelo médico-chefe para um cargo no acampamento dos ciganos, localizado no subcampo de Birkenau. No final de 1941, Hitler decidiu que os judeus da Europa seriam exterminados, de modo que Birkenau, originalmente destinado a abrigar trabalhadores escravos, foi redesignado como um campo de trabalho e extermínio. Os prisioneiros eram transportados até lá por trens que vinham de toda a Europa ocupada pelos alemães, chegando em comboios diários. Em julho de 1942, as SS estavam conduzindo seleções. Os judeus que chegavam eram segregados. Os que eram considerados aptos a trabalhar eram admitidos no campo e os que eram julgados inaptos para o trabalho eram imediatamente mortos nas câmaras de gás. Incluía quase todas as crianças, mulheres com crianças pequenas, mulheres grávidas, todos os idosos e todos aqueles que não eram considerados aptos após uma inspeção breve e superficial feita por um médico da SS. Mengele, um membro da equipe de médicos designados para fazer as seleções, empreendeu este trabalho, mesmo quando não era designado a fazê-lo, na esperança de encontrar objetos para suas experiências em contraste com a maioria dos médicos, que consideravam as seleções como um de seus deveres mais estressantes e horríveis. O Anjo da Morte assumia a tarefa com um ar extravagante, muitas vezes sorrindo ou assobiando uma melodia. Ele usou o campo como uma oportunidade para continuar seus estudos antropológicos e pesquisas sobre a hereditariedade, usando prisioneiros para experimentação humana. Os experimentos não tinham qualquer consideração pela saúde ou segurança das vítimas. Estava particularmente interessado em gêmeos idênticos. Pessoas com olhos de 2 cores diferentes, anões e pessoas com anormalidades físicas. Um ex-prisioneiro médico de Auschwitz disse: ele era capaz de ser tão gentil com as crianças, de fazer com que elas se apaixonassem por ele, de lhes trazer açúcar, de pensar em pequenos detalhes de suas vidas diárias e de fazer coisas que realmente admiramos.
E então, ao lado, a fumaça dos crematórios e essas crianças, amanhã ou em meia hora, iriam ser mandadas para lá. Bem, aí estava a anomalia. Os experimentos realizados por Mengele em gêmeos incluíam a amputação desnecessária de membros, a infecção intencional de um gêmeo com tifo ou outras doenças e transfusão de sangue de um gêmeo no outro. Muitas das vítimas morreram ao passar por esses procedimentos. Os experimentos com olhos incluíram tentativas de mudar a cor dos olhos injetando produtos químicos em pessoas vivas. A testemunha Vera Alexander descreveu como ele costurou 2 gêmeos ciganos pelas costas em uma tentativa de criar gêmeos chifópagos. As crianças morreram de gangrena após vários dias de sofrimento. Junto com vários outros médicos de Auschwitz, Mengele foi para o campo de concentração de Gross-Rosen na Baixa Silésia em 17 de janeiro de 1945. Trouxe 2 caixas de espécimes e registros de suas experiências. A maioria dos registros médicos do campo já havia sido destruída pelas SS. O Exército Vermelho libertou Auschwitz em 27 de janeiro. Ele fugiu de Gross-Rosen no dia 18 de fevereiro, uma semana antes da chegada dos soviéticos, e viajou para o oeste disfarçado de oficial da Wehrmacht para Sais, atual Atek, onde confiou temporariamente seus documentos incriminatórios a uma enfermeira com quem havia estabelecido um relacionamento. Ele e sua unidade correram para o oeste para evitar serem capturados pelos soviéticos, mas foram levados como prisioneiros de guerra pelos estadunidenses em junho. Mengele foi registrado inicialmente com seu próprio nome, mas por causa da desorganização dos aliados a respeito da distribuição de listas procuradas e do fato que Mengele não tinha tatuagem usual do grupo do sangue da SS, não foi identificado como estando na lista criminal principal da guerra. Foi libertado no final de julho e obteve documentos falsos sob o nome Fritz Ullmann, documentos que posteriormente alterou para Fritz Ullmann. Depois de vários meses de fuga, incluindo uma viagem à área ocupada pelos soviéticos para recuperar seus registros de Auschwitz, Mengele encontrou trabalho perto de Rosenheim como um fazendeiro. Preocupado com o fato de sua captura significar julgamento e sentença de morte, fugiu da Alemanha em 17 de abril de 1949. Apoiado por uma rede de ex-membros da SS, Mengele viajou para Gênova, onde obteve um passaporte sob o pseudônimo Helmut Gregor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Navegou para a Argentina em julho. Sua esposa se recusou a acompanhá-lo e eles se divorciaram em 1954. Em Buenos Aires, na Argentina, o Anjo da Morte trabalhou como carpinteiro enquanto residia em uma pensão no subúrbio de Vicente Lopes. Depois de algumas semanas se mudou para a casa de um simpatizante nazista no bairro mais afluente em Buenos Aires. Em seguida, trabalhou como vendedor para a empresa de equipamentos agrícolas de sua família e a partir de 1951, fez viagens frequentes ao Paraguai como representante de vendas para aquela região. O nome de Mengele foi mencionado várias vezes durante os julgamentos de Nuremberg, mas as forças aliadas estavam convencidas de que ele estava morto. Irene e a família em Günzburg também disseram que ele estava morto. Trabalhando na Alemanha Ocidental, os caçadores de nazistas Simon Wiesenthal e Hermann Langbein coletaram informações de testemunhas sobre as atividades de guerra de Mengele. Em uma busca dos registros públicos, Langbein encontrou os papéis do divórcio de Mengele que alistavam o endereço em Buenos Aires. Ele e Wiesenthal pressionaram as autoridades da Alemanha Ocidental na elaboração de um mandado de prisão em 5 de junho de 1959 para uma extradição. Inicialmente, a Argentina recusou o pedido, porque o fugitivo já não vivia no endereço indicado nos documentos. Quando a extradição foi aprovada em 30 de junho de 1960, Mengele já havia fugido para o Paraguai, onde vivia numa fazenda perto da fronteira. Em maio de 1960, o diretor do Mossad, a agência de inteligência israelense, liderou pessoalmente o bem-sucedido esforço de capturar Adolf Eichmann em Buenos Aires. Ele esperava localizar Mengele também para que o mesmo pudesse ser levado a julgamento em Israel. Sob interrogatório, Eichmann forneceu o endereço de uma pensão que tinha sido usada como uma casa segura para fugitivos nazistas. A vigilância da casa não revelou Mengele ou qualquer membro de sua família e o carteiro do bairro disse que, embora Mengele tivesse recebido recentemente cartas naquele local sob seu nome real, ele tinha se mudado e não deixou nenhum endereço de encaminhamento. Os inquéritos de Arel em uma oficina de máquinas onde Mengele tinha sido dono não trouxeram nenhuma pista tampouco, então ele teve que desistir. O antigo piloto Hans-Ulrich Rudel colocou o Anjo da Morte em contato com o apoiante, que ajudou Mengele a atravessar a fronteira para o Brasil. A Alemanha Ocidental, alertada para a possibilidade de que Mengele havia se mudado para lá, ampliou seu pedido de extradição para incluir o Brasil em fevereiro de 1961. Arorone e sua equipe seguiram Gerard para uma área rural perto de São Paulo,
onde localizaram um homem europeu que se acreditava ser Mengele. Aroroni relatou suas descobertas a Harel, mas a logística de encenar uma captura, as restrições orçamentárias e a necessidade de se concentrar na deterioração da relação do país com o Egito levou o chefe do Mossad a interromper a operação em 1962. A saúde de Mengele tinha se deteriorado firmemente desde 1972 e teve um derrame em 1976. Tinha pressão alta e uma infecção no ouvido que afetava seu equilíbrio. Ao visitar seus amigos Wolfram e Liselotte na estância costeira de Bertioga, em 7 de fevereiro de 1979, sofreu outro acidente vascular cerebral ao nadar na praia da Enseada. E se afogou, morrendo em seguida. Foi enterrado em Embu das Artes sob o nome Wolfgang Gerard, cujo cartão de identificação tinha usado desde 1971.